Olá, a graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero trazer um estudo sobre algumas passagens bíblicas para dividir com você. Eu estava lendo e meditando sobre a forma como que Deus age nas nossas vidas e a forma como que nós devemos agir perante as coisas que a gente busca a Deus ou perante as adversidades que a gente apresenta a Deus. Muitas vezes a gente mostra um problema ou a gente pede algo para Deus, a gente apresenta um problema para Deus, onde Deus nos mostra a solução. Só que nós cometemos o grande erro de querer fazer com as nossas mãos o que cabe a Deus fazer com as mãos dele e não fazer com as nossas mãos e esperar com que Deus faça as coisas que nós devemos fazer. Quero trazer uma série aqui com 5 ou 6 textos e passagens bíblicas para que você entenda que Deus ele age conforme a gente obedece tudo que ele vem pedindo para fazermos. O primeiro texto que eu quero ler e dividir com vocês se encontra no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 4, que vai falar um pouquinho sobre a multiplicação do azeite. E diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto o teu servo amava o zelo do Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravo pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Dizendo: Que tens em casa? Perdão, Eliseu disse: Dize-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quanto puder recolher. Depois, entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e derrama do azeite puro que brotará em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida com que forem ficando cheios. Assim, ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr, e em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverá em paz, tu e os teus filhos, com que tudo restar da venda. E aqui eu quero que você preste atenção em algumas coisas e alguns detalhes dessa passagem. O primeiro é quando a viúva encontra com Eliseu e ela vai explicar a situação e ela vai suplicar por uma ajuda. Ela diz assim a Eliseu: O teu servo, meu marido, que bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo o Senhor. Então, antes dessa mulher pedir algo para Deus, antes dela pedir uma ajuda para o profeta, ela já apresentou o marido dela, dizendo o quanto ele amava e o quanto ele zelava pelas leis do Senhor, o quanto ele era digno de estar ali perante o Senhor e ter as suas orações respondidas. Ali ela fala para Eliseu: será que o meu marido, que tanto serviu a Jesus, que tanto amava Jesus, devemos sofrer por causa disso? Do que adiantou esse amor que ele teve a Jesus? Essa foi o grande questionamento ali que a viúva faz perante a Eliseu. E ela se indigna ali quando ela diz que os filhos dela, os filhos desse profeta que tanto amou, os filhos desse marido que tanto amou a Jesus, teriam que pagar um preço por as dívidas que ela tinha. E nessa hora, Eliseu indaga e pergunta para ela: Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? E além de fazer essa pergunta, como posso te ajudar? Ele faz outra pergunta para ela e diz: O que você tem na sua casa que a gente possa usar para pagar essa dívida? Ou o que você tem nas suas mãos que você pode apresentar ao Senhor para que Ele venha te ajudar? E nessa hora essa mulher ela responde: Não tenho nada na minha casa, não tenho nada em mãos.
Aí ela lembra, a não ser uma vasilha com azeite. E nessa hora, o profeta Eliseu, ele dá uma ordem, e essa ordem vem do Senhor para o profeta, para falar para essa mulher o que ela deveria fazer. São as instruções de Deus que ele nos dá todas as vezes que apresentamos um problema, ou todas as vezes que apresentamos algo na mão dele e pedimos uma ajuda ou uma solução. E é onde ele fala, vai, pede emprestada a todos os seus vizinhos, botijas ou ânforas, como está na minha versão aqui, vazias, tantas quanto puder recolher. Então aqui ele já deu a primeira instrução para essa mulher. E eu quero que você preste atenção em alguns detalhes aqui sobre o que devemos fazer. O primeiro, o marido dessa mulher, ele amava a Cristo acima de todas as coisas e ele zelava pelos preceitos de Deus. Então isso é uma coisa que devemos fazer independente da situação, se já estamos numa situação ruim ou se vamos pedir algo para Deus. Amar a Cristo acima de todas as coisas, zelar pela sua lei, é uma obrigação nossa como cristão. Outra, aos olhos da mulher, ela não tinha nada a oferecer a Jesus. Ela não tinha nada que podia quitar a sua dívida. Ela não tinha nada na sua casa que podia ajudar ela nessa situação. Só que para Jesus, o que ela tinha era o suficiente para resolver essa situação. A gente às vezes esquece que Jesus, ele é multiplicador. Tudo que ele coloca nas nossas mãos, mesmo que seja pouco, se a gente entregar diante dele... Drax! Deixa eu gravar aqui. Para! Se a gente entregar diante dele e consagrar e prestar atenção no que ele vai pedir para a gente fazer com o pouco que temos nas nossas mãos, ele é capaz de multiplicar. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, Jesus, através do profeta Eliseu, deu as instruções do que ela deveria fazer. Ir, pedir potes, se trancar dentro da sua casa e orar e colocar a sua fé em ação. De nada iria adiantar se essa mulher simplesmente se trancasse em casa, colocasse a sua fé em ação, orasse, se ela não tivesse saído antes para recolher as botijas, para ela pedir ali aonde colocar esse azeite. Então, a função de buscar as botijas, a função de colocar a mão ali na massa, era dessa mulher de ir atrás de todas as botijas para que Jesus pudesse multiplicar o azeite. Quem iria multiplicar o azeite era Jesus. De nada também iria adiantar se essa mulher tivesse as botijas e ela tentasse multiplicar o azeite, ou se ela esperasse que Jesus trouxesse muitas botijas e ela orasse e simplesmente tentasse fazer o azeite se multiplicar. A função de fazer a multiplicação do azeite era de Jesus, mas a de recolher as botijas e seguir a ordem que o profeta tinha dado era daquela mulher. E de nada também iria adiantar ela se fechar dentro da casa dela se ela não tivesse fé que a palavra do Senhor iria se cumprir quando ela pedisse para Deus que multiplicasse aquele azeite. Jesus derramou o azeite perante a vida da viúva ou para resolver o problema da viúva. Enquanto havia botijas vazias, o azeite estava sendo derramado. Assim que parou, assim que o filho dela avisa que a botija tinha acabado, o azeite então se cessou. E mais uma vez o profeta vem e dá uma ordem de Deus para ela, onde diz para ela sair, vender o azeite e com o que ficasse na mão dela, daria para ela viver em paz com os filhos. Então nessa passagem eu quero que você preste bastante atenção no que cabe a você fazer e no que cabe a Jesus fazer em nossas vidas. Tudo que tiver a seu alcance, tudo que for possível de ser feito pelas suas mãos, você deverá fazer. E deixar para que o milagre, deixar para que o impossível seja feito pelas mãos de Jesus. De nada vai adiantar você querer pedir para Jesus fazer um milagre, pedir para Jesus fazer o impossível. Se o possível que Jesus está pedindo para você fazer, você não ir lá e realizar, e não colocar a sua fé em ação e confiar que Jesus vai fazer o milagre. Essa é a primeira passagem bíblica que eu trago sobre esse tema. Durante o restante da semana, eu vou trazer uma passagem, vou deixar aqui no canal para você meditar um pouquinho e prestar atenção aí na forma que Jesus vem agindo nas nossas vidas. Se você gostou dessa mensagem, curte, compartilha, manda para alguém que está precisando ouvir um pouquinho da palavra de Deus e sentir a presença de Jesus entrar na sua casa.